Na aula de hoje eu gostaria de oferecer uma simples reflexão para aqueles que desejam, né, iniciar a ler, a estudar São Tomás de Aquino, de modo a ajudá-los, né, nesse itinerário sempre muito entusiasmante, apaixonante, para conhecer o pensamento, né, do grande doutor Angélico, que num primeiro momento, né, sem talvez algum recurso, algum apoio, nós podemos muitas vezes nos sentir perdidos no estudo, na leitura de Tomás de Aquino. Portanto, então, nessa aula, que eu espero que seja de ajuda aos meus alunos que estão querendo iniciar-se na leitura, no estudo do pensamento de Tomás de Aquino. Então, ofereço uma simples introdução com alguns aspectos básicos para início de conversa, né? Que esperando depois que vocês ou em outras ocasiões nós possamos aprofundar alguns aspectos mais. Então, aqui vou expor os aspectos que considero fundamentais do pensamento de Tomás de Aquino, as linhas guias, por assim dizer, da sua doutrina, da sua espiritualidade e também da sua vida. Então, em primeiro lugar, vamos ver, aqui apresento um resumo, uma síntese da sua vida. Em 1225, Tomás nasce em Rocca Secca, na Itália. 5 anos depois, ele é entregue como oblato, né, aquele jovenzinho, criança, né, 5 anos de idade, ele é entregue como oblato na abadia beneditina de Monte Cassino. Né? Então, ele sendo o filho caçula, era muito comum naquela época, né, que o filho caçula seguisse a carreira eclesiástica. E os seus pais tinham também, como eram nobres, né, tinham essa ideia de que ele no futuro fosse o abade de Monte Cassino, uma grande abadia fundada por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio São Bento. Né? Então é uma abadia importante. Estamos na Idade Média, né? A ordem beneditina, essa ordem no Ocidente, uma das principais, né, por excelência, a ordem beneditina. E o mosteiro de Monte Cassino é o centro da vida beneditina, né? Então, um mosteiro importantíssimo, ainda hoje, né? Mas, sobretudo, ali na Idade Média. Então, ele é oferecido como oblato em Monte Cassino. Aos 11 anos de idade, em 1236, Tomás volta a Nápoles, né? Volta para sua família. E 3 anos depois, em 1239, ele entra na Universidade de Nápoles para estudar ali, né? Bem jovenzinho ainda, apenas com 14 anos de idade, ele começa os estudos na universidade. Né? Lembrando que na abadia de Monte Cassino, ali Tomás recebe também formação cristã e formação filosófica, teológica, literária. Ele se imbui, ele recebe, ele herda, pois toda essa filosofia, essa espiritualidade monástica nos seus estudos e na sua vida do dia a dia. Então, aos 14 anos, entra na Universidade de Nápoles. E anos depois, em 1244, portanto, ele entra na ordem dominicana, né, em 1244. Ele decide entrar nessa ordem que estava recém-fundada, né, por São Domingos de Gusmão, os dominicanos, que é uma ordem mendicante, portanto, ele renuncia, né, às riquezas paternas para seguir a Cristo em pobreza, em humildade, né, em obediência.
Em 1245, ele passa um primeiro período em Paris, né, como noviço ainda, né, em Paris, e depois, em 1248, ele é enviado à Colônia, sul da Alemanha, né, onde ele segue as aulas de Alberto Magno. Nesse período do ano 1248 a 1252 é muito importante na vida de Tomás de Aquino, porque ele segue as lições de Alberto Magno e ele ajuda também como auxiliar nas aulas de Alberto Magno. Depois ele tem uma segunda estadia em Paris, onde ele inicia o seu próprio ensinamento. Ele inicia-se como professor a partir de 1252, né? Obtendo já esse título de Magister in Sacra Pagina, né? Mestre na Sagrada Escritura, depois de haver feito esse comentário às sentenças de Pedro Lombardo. Em 1259, Tomás volta à Itália e ele reside ali na casa dos dominicanos, né, em Orvieto, onde eles têm um estúdio, né, de teologia, um studium teológico ali. Em 1265, ele é enviado a Roma como mestre, ali, como professor do Studium Dominicano de Santa Sabina, junto à Basílica de Santa Sabina, ali em Roma. Em 1268, ele outra vez volta a Paris para lecionar ali. E depois, em 1272, volta outra vez à Itália, a Nápoles, e morre no dia 7 de março de 1274, em Fossa Nova, na Itália. Isso é um pouco a cronologia da vida de Tomás de Aquino. De suas obras, nós temos... Santo Tomás escreveu, né, muito, e as suas obras também é fruto do seu ensino, do seu estudo, né? Então, algumas obras de síntese teológica, uma espécie de compêndio, né, de sumas. Ele tem o Scriptum Super Libro Sententiarum, onde ele comenta as sentenças de Pedro Lombardo, né? Praticamente era uma espécie de tese doutoral da época, né? Na Idade Média, no tempo da escolástica, os mestres se convertiam em doutores, né? Em mestres de teologia, quando comentavam, depois de fazer um comentário, as sentenças de Pedro Lombardo, né? Então, praticamente é o primeiro escrito do jovem doutor, comentar as sentenças de Pedro Lombardo. Depois temos a Suma contra os gentios, né, contra os pagãos, a Suma de Teologia, que sem dúvida nenhuma é a obra principal, a mais conhecida, a mais citada de São Tomás de Aquino, que também é uma suma, é um compêndio, né? E Tomás escreve a Suma de Teologia para aqueles que estão iniciando os estudos teológicos, né? Ele fala para os noviços na teologia, ou seja, para os principiantes na teologia. E, de fato, quando a gente estuda o pensamento de Tomás de Aquino, a gente nota que a Suma de Teologia é uma síntese do pensamento já maduro, né, de Tomás de Aquino, mas é uma síntese. Quando nós queremos conhecer o desenvolvimento do pensamento de Tomás de Aquino, nós temos de ir a outras obras, outros tratados, onde ele expõe o seu pensamento com mais amplidão. Ele também tem muitos tratados, aqui enfatizo alguns, sobre o ente e a essência, tá? O tratado sobre os princípios da natureza, De Principiis Naturae. Depois ele tem esse compêndio de teologia, ou uma breve compilação de teologia. Um tratado sobre o reino, ao rei de Chipre. E um tratado muito interessante, também muito metafísico, De Substantiae Separatis, né, sobre as substâncias separadas,
onde ele fala das naturezas angélicas. Ele também tem muitos comentários às Sagradas Escrituras, né, do Novo Testamento, as cartas de São Paulo. Tomás de Aquino, sobretudo, ele é um autor bíblico, né? A Sagrada Escritura é o centro das atividades de Santo Tomás, né? Ele é Magister in Sacra Pagina, ou seja, doutor em Sagrada Escritura, no ensino das Sagradas Escrituras. Então, os comentários às Sagradas Escrituras, as referências que ele faz nas suas sumas às Sagradas Escrituras são frequentes, né? Então, é um autor bíblico, né? No sentido de que a Bíblia é o centro da reflexão teológica e filosófica de Tomás de Aquino. Ele tem também vários comentários a Aristóteles, a política de Aristóteles, a ética, a metafísica, a física de Aristóteles, etc. Diversos comentários também às obras de Boécio, né? Boécio, ele é um autor também medieval que conhece muito bem as obras de Aristóteles, né? E as obras de Platão, né? Boécio é uma síntese, uma primeira síntese de Platão e Aristóteles, né, que Tomás de Aquino vai aperfeiçoar essa síntese. Também nós temos vários comentários às obras do Pseudo Dionísio, portanto, uma obra neoplatônica, né, de cunho neoplatônico, que Tomás de Aquino comenta e analisa e explica, né? Também diversos tratados polêmicos, por exemplo, contra aqueles que impugnam o culto de Deus e a religião, né? Um tratado sobre a perfeição da vida espiritual, ou seja, aí ele vai falar da vida religiosa, sobretudo, né? E em particular também da vida mendicante. Ele, como dominicano, é uma obra, uma ordem, né, mendicante, então vai falar da perfeição da vida espiritual. E depois também um tratado polêmico contra a doutrina dos que se afastam, né, retraentium, dos que rejeitam a religião, né? Depois uma obra filosófica muito interessante contra os averroístas, né, sobre a unidade do intelecto contra os averroístas, e também uma obra polêmica contra os franciscanos de Paris sobre a eternidade do mundo, né, onde Tomás de Aquino vai defender Aristóteles e a postura de Aristóteles sobre a eternidade do mundo. Depois, Tomás de Aquino também tem vários escritos litúrgicos, né, por exemplo, o Pan de Língua, o Adoro te Devote, a liturgia de Corpus Christi, diversos escritos e hinos litúrgicos, também diversas cartas ou reescritos, né, respostas de Tomás de Aquino a diversas perguntas que lhe faziam. Então, o epistolário dele também é bastante amplo. Agora, quais são as fontes principais do pensamento de Tomás de Aquino, né? Ou seja, o que lia Tomás de Aquino? Quais eram as principais influências no pensamento de Tomás de Aquino, né? E aqui, se nós lemos as obras de Tomás de Aquino, a gente tem que ver o que ele cita, o que ele usa como fonte do seu pensamento, né? E muitos de nós, às vezes, erroneamente, pensamos que Tomás de Aquino é um aristotélico, né? Aristóteles é a fonte principal de Tomás de Aquino, e não é verdade, né? Aristóteles é muito importante para Tomás de Aquino, porque é o filósofo por excelência no qual ele se baseia, mas não é a principal fonte do pensamento de Tomás de Aquino, né? Não é a principal influência no pensamento de Tomás de Aquino. Se nós vermos simplesmente do ponto de vista das citações que ele usa, nós veremos o seguinte. Em primeiro lugar, a fonte principal do pensamento de Tomás de Aquino é a Sagrada Escritura. Okay?
O que eu falava, que a Bíblia, a palavra de Deus, é o centro da reflexão, da meditação, dos estudos de Tomás de Aquino e a Sagrada Escritura. É incomparável o número de citações escriturísticas, né, que Tomás faz ao longo das suas obras, né? São incontáveis, são muitas. E em segundo lugar, a segunda influência mais importante que Agostinho vai citar continuamente é, sem dúvida nenhuma, Agostinho de Hipona. Então, Agostinho, ele é o grande doutor da Idade Média. E São Tomás de Aquino, portanto, ele se apoia, né, sobre Agostinho, no pensamento de Agostinho. Ele desenvolve o pensamento de Santo Agostinho e quando ele precisa, né, corrigir algum aspecto do pensamento agostiniano, São Tomás de Aquino faz com muito respeito, com muita veneração ao pensamento e à autoridade do doutor de Hipona. Então, Santo Agostinho é o segundo autor, depois da Bíblia, mais presente no pensamento de Tomás de Aquino. E, em terceiro lugar, digamos aqui, são a terceira influência do pensamento de Tomás de Aquino são os padres da Igreja, né, juntamente com Santo Agostinho, mas tem outros padres que são a base do pensamento de Tomás. Sem dúvida nenhuma, Gregório Magno, sobretudo as obras morais de São Gregório Magno, né, as Moralia in Job, os comentários morais ao livro de Jó, de Gregório Magno, é muito citado por Tomás de Aquino, muitíssimo. São João Damasceno, muito citado também, né, por Tomás de Aquino, sobretudo De Fide Ortodoxa, sobre a fé ortodoxa do Damasceno. E outros padres da Igreja, São Jerônimo, São Beda, Isidoro de Sevilha, muitíssimos outros padres da Igreja. São Basílio, muito usado também por Tomás de Aquino. E, em quarto lugar, seguindo, né, a tradição dos santos padres, Tomás de Aquino vai usar muito os autores medievais. Sem dúvida nenhuma, Alberto Magno, foi de Alberto, né, que Tomás de Aquino aprendeu um método teológico. Foi de Alberto que Tomás de Aquino aprendeu até mesmo a usar corretamente Aristóteles, usar Avicena, né? Então Alberto Magno também se destaca, né, está aí sempre ao lado, né, do pensamento de Tomás de Aquino. Boécio, como eu falei, né? Boécio também é um pensador importante. Tomás de Aquino comenta as obras de Boécio. Pedro Lombardo, né, o fundamento, é o início do pensamento de Tomás de Aquino, mas também Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor, Santo Anselmo de Aosta, muito usado, e o Pseudo Dionísio, as obras do Pseudo Dionísio, a hierarquia celeste, né, a hierarquia eclesiástica, etc., sobre os nomes divinos, muito usado e muito meditado por Tomás de Aquino. Então vejam, aqui nós temos uma série já de influências que são as principais e de influências bíblicas, patrísticas e cristãs, né, em geral. Em quarto lugar, mas não menos importante, é bem importante sem dúvida nenhuma, né, para quem lê Tomás de Aquino, a influência que teve o pensamento aristotélico, né? Tomás de Aquino ele recolhe o pensamento agostiniano, o pensamento patrístico, o pensamento medieval, mas ao mesmo tempo ele introduz os recursos, os instrumentos da filosofia aristotélica, né? Sem
renunciar ao passado, ele enriquece o passado com os instrumentos da filosofia e da reflexão aristotélica, né? Então, ele enriquece o seu pensamento com esses instrumentos, sobretudo do ponto de vista filosófico, usando Aristóteles, né? Mas Aristóteles não é a única fonte, né? Por exemplo, Santo Agostinho, as citações que São Tomás de Aquino faz de Santo Agostinho são cerca de quase 14 mil citações de Agostinho, diretas, né? Fora aquelas indiretas. De Aristóteles, os índices nos trazem quase 9 mil citações, né? Então, entre 14 mil citações e 9 mil citações, né? Então, Santo Agostinho está muito acima, e depois os outros padres da igreja, autores medievais, muito mais usados do que o próprio Aristóteles. Mas Aristóteles é importante porque dá esses instrumentos filosóficos para que Tomás de Aquino desenvolva o pensamento medieval e patrístico, né? Mas não é a única fonte. Tomás de Aquino também reverencia grandes pensadores antigos, como Platão, né? Usa muito também do pensamento de Platão, e também de Marco Túlio Cícero, né? Cícero para os latinos, né? Para quem usava o latim, para quem usa o latim ainda hoje, pois ele é base, né, de todos os estudos. E Cícero também, ele é um filósofo eclético, ou seja, que ele reúne diversas filosofias, filosofia estoica, filosofia platônica, elementos aristotélicos. Ele reúne, faz uma síntese, vira uma síntese latina de filosofia. E os antigos, né, medievais, estudavam muito as obras de Marco Túlio Cícero, né? E Tomás de Aquino vai também citar com muita frequência o pensamento de Cícero, sobretudo em âmbito político, em âmbito moral, em âmbito social, vai usar muito as obras de Cícero. Também outras fontes não menos importantes, embora menos presentes, né, em questão de quantidade, são filósofos árabes e judeus. Por exemplo, Avicena, Avempate, Avicebron, Maimônides e outros muitos pensadores. Então vejam, aqui nós temos um conjunto de grandes doutores, grandes pensadores, grandes filósofos que configuraram, que conformaram o pensamento de Tomás de Aquino. Então não é uma única fonte, ele se enriquece do melhor que tem esses diversos pensadores. Agora, quais os temas centrais que nós vamos encontrar no pensamento de Tomás de Aquino? Então, em primeiro lugar, eu quero destacar essa harmonia de fé e de razão. A característica da filosofia escolástica e da teologia escolástica é aquela definição de Anselmo, né, de teologia. A teologia é fides quaerens intellectum, é a fé que busca a compreensão da fé. Então, se essa é a definição escolástica de teologia, né, uma fé que busca compreender aquilo que ela crê, os autores escolásticos vão buscar essa compreensão, vão dar o lugar devido à razão na compreensão dos mistérios da fé, né? Mas os autores, nesse caso aqui Tomás de Aquino, são conscientes de que a fé, né, ela trata de grandes mistérios, os grandes mistérios da fé, que a razão pode estudar, pode aprofundar, mas nunca vai abranger completamente esses mistérios da fé. Então, permanecendo, salvaguardando esse aspecto do mistério da fé, os autores escolásticos vão buscar a compreensão desses mistérios, né? Dentro sempre respeitando os limites da razão humana.
Então, Tomás de Aquino, nós vamos ver que existe uma grande harmonia de fé e de razão. Por uma parte, Tomás de Aquino, ele crê profundamente, é um homem de fé, é um santo, né, de vida de oração, um místico, que crê realmente nessas verdades, mas por outra parte, ele também é um grande intelectual, um grande pensador, que não poupa esforços para tentar compreender os mistérios da fé e levar a razão teológica até as últimas consequências, sempre aberta, uma razão aberta ao mistério. Então, Tomás de Aquino é um grande exemplo de um pensador cristão, que faz uma filosofia cristã, que faz uma teologia fortemente, né, que dá espaço, um forte espaço, um grande espaço à razão, mas também aberta ao mistério da fé. Outro aspecto que eu coloco em evidência, não somente aqui colocado por mim, mas se vocês leem, por exemplo, as diversas introduções ao pensamento de São Tomás de Aquino, sobretudo aquela de Cornélio Fabro, né, Introdução ao Tomismo, né, Introduzione al Tomismo, ou aquela de Gilson, né, Etienne Gilson, que se chama Le Thomisme, né, o Tomismo, de Etienne Gilson, vocês vão ver que é característico do pensamento de Tomás de Aquino uma filosofia do ser. Não é uma filosofia, digamos assim, do pensar subjetivo ou do falar relativista, né, da linguagem, mas é uma filosofia do ser, onde o ser ele se manifesta no seu esplendor de verdade, de bondade. É uma filosofia do ser. E é o ser das coisas, esse esplendor do ser que se manifesta e se revela ao pensamento, que funda o pensamento humano, né, que dá essa oportunidade de ser pensado. Eu posso pensar as coisas porque as coisas se revelam, né, elas se manifestam, esse ser. Né? Heidegger, no século passado, ele fez uma crítica ao pensamento ocidental, dizendo que o pensamento ocidental havia se esquecido do ser e tinha falado sobretudo das essências. Né? As essências são ideias, são formas, são definições, né? Definições puras, abstratas. Então, por exemplo, Heidegger, né, diz que a filosofia de Duns Scotus, de Descartes, de Spinoza, né, de Nietzsche, tantos outros pensadores, de Kant até mesmo, né, são filosofias que se esqueceram do ser e colocaram o acento na essência, nas ideias, né, de tendência muito platonizante, idealista. Com São Tomás de Aquino não acontece isso. A filosofia de Tomás de Aquino não é uma filosofia da essência, mas é uma filosofia fortemente do ser. E, portanto, princípio da doutrina tomista, a distinção real entre ser e essência nos seres criados. Só no primeiro princípio, só em Deus, não há distinção real de ser e essência. Então, uma coisa é ser, outra coisa é ser isto ou aquilo. Né? Este ser isto ou ser aquilo é a essência, é a definição daquela coisa. Né? A essência é aquilo que se exprime numa definição. Então, portanto, casa, árvore, carro. Né? Uma coisa é ser, outra coisa é ser casa, ser carro, ser homem, ser árvore, ser porta, janela, ser... Isso é uma essência. Outra coisa é o ser. Né? Portanto, em Tomás de Aquino existe uma distinção real entre ser e essência, até mesmo nas criaturas angélicas. Né? Fica claro e manifesto quando ele fala dos anjos, essa distinção real de ser e essência. Né? Só em Deus, a essência de Deus é o seu ser. Então, quando a gente pergunta o que é Deus, Deus é o ser por essência, ou seja,
o ser dele é. Essa é a essência, é existir, é ser. Só ele é por essência, nós somos por participação. Né? O nosso ser é participado de Deus. Nós não seríamos se Deus não fosse, em outras palavras. Né? Então tem essa distinção entre ser e essência. O ser é ato e a essência está para o ser como a potência está para o ato. Né? Então é uma distinção real entre ser e essência. E dizem os autores, né, Cornélio Fabro, Gilson, outros grandes etomistas do século passado, que esse é a característica principal da filosofia atomista. A distinção real entre ser e essência. Né? Os autores que não entenderam isso, ou que interpretaram essa distinção de ser e essência em outro modo, pois já foram se afastando do pensamento autêntico de Tomás de Aquino. Depois, outra característica que coloco aqui é o realismo cognoscitivo de Tomás, né? A teoria do conhecimento realista de Tomás de Aquino. Ou seja, a nossa alma, o nosso conhecimento está feito para conhecer a quidditas rei materialis, ou seja, a essência das coisas materiais. Então, a nossa inteligência não está feita necessariamente para conhecer as realidades imateriais, as ideias, né? Um sentido mais platonizante, kantiano. Não. A nossa mente está feita para conhecer as essências da coisa material, a quidditas rei materialis. E por isso nós precisamos dos sentidos para conhecer. Eu preciso da visão, do tato, do olfato, né, da audição. É através dos sentidos que nós conhecemos a essência das coisas materiais. Né? Então, os seres imateriais, como os anjos, Deus, nós não conhecemos diretamente. É por analogia, é por conhecimento. É por conhecimento analógico, é por conhecimento comparativo que nós conhecemos a essência das coisas imateriais, como podem ser a alma humana, os anjos, Deus, né? Todas as coisas espirituais nós conhecemos por analogia com as coisas materiais, porque a nossa inteligência ela abstrai a forma, a essência das coisas materiais. Né? Então, a mesma essência das coisas materiais está intencionalmente na nossa mente, através do processo de abstração. Portanto, nós não podemos conhecer nada que antes não tenha passado, de alguma maneira, através dos nossos sentidos. Okay? Então, nós conhecemos através dos sentidos, mas o conhecimento humano não fica só em nível sensitivo. Nós somos capazes de abstrair, né? Em outras palavras, de espiritualizar, de desmaterializar as coisas materiais, ficando simplesmente com a essência, aquilo que nós chamamos de conceitos. Né? Então, esse grande realismo cognoscitivo nós vamos encontrar também em Tomás de Aquino. Outra característica do pensamento de Tomás de Aquino, né, tem muitas mais, mas aqui eu coloco as que eu considero fundamentais, é o primado da sabedoria, né, da inteligência sobre a vontade. O pensamento protestante, sobretudo o pensamento luterano, já um pouquinho antes, né, com até mesmo a escolástica decadente de Ockham, ou a escolástica de Duns Scoto, coloca a vontade de Deus por cima da sabedoria de Deus. Né? Então, Ockham, por exemplo, ele vai dizer que Deus pode tudo, né? Inclusive fazer com que o mal seja bem e o bem seja mal. Né? Para nós isso é ilógico, é absurdo, né? Porque
rompe o princípio de contradição, né? E começa uma teologia, uma filosofia voluntarista, baseada tudo na vontade de Deus, num primeiro momento, mas depois essa filosofia voluntarista vai degringolar, né, na filosofia moderna e hoje na filosofia contemporânea, num forte primado da vontade, né, do querer. Em primeiro lugar ainda, né, os autores medievais mantêm esse primado na vontade de Deus, mas depois, tirando Deus da história, esse voluntarismo vai passar para um voluntarismo humano, né? Onde é a vontade humana que cria as coisas, que determina o que é bom, o que é mal, né? Naquilo que se faz. Em Tomás de Aquino, nós vemos que Deus não manda algo absurdo, né? E não cria absurdos. Tudo o que ele faz é ser. E, portanto, se tudo o que ele faz é ente, é ser, portanto, e o ser é verum, é bonum, é pulcrum, né? É unum, ou seja, é verdadeiro, é bom, né? Tudo que tem ser é verdadeiro, portanto, existe um forte primado da inteligência, da sabedoria de Deus. Tudo está ordenado pela divina sabedoria, né? Deus não cria absurdo. Para Ockham, Deus pode tudo, até fazer com que o mal seja bem e que o bem seja mal, né? Coisa que Deus não pode fazer, porque ele não cria não ente, ele não cria não ser. Tudo que ele cria é bom. Se Deus pudesse fazer o não ser, ele seria o criador do mal. E Deus não é o criador do mal, ele não pode criar o mal, né? Tudo que ele cria é bom. Portanto, tudo que ele cria é ente, tem ser, e, portanto, ao ter o ser é bom, é verdadeiro, é bom, é uno, né? É belo. Esses são os transcendentais, né? Que a gente chama os transcendentais, o verum, o bonum, o pulcrum, o unum, etc., né? E uma quinta característica que eu coloco em destaque do pensamento de Tomás de Aquino é a noção análoga do ser, do ente, né? O ente, o ser, né? O ente é aquilo que tem o ser, portanto, né? O ser não é unívoco, não é equívoco, mas é análogo, né? Então, o que significa ser análogo? Significa que um tem o ser por excelência, que é Deus, né? É o primeiro princípio, e os outros participam analogicamente, analogamente do ser do primeiro princípio, né? Então, por exemplo, a noção de ente para Duns Scoto é unívoca, é um nome unívoco, né? Por exemplo, eu digo animal, né? Animal é um conceito unívoco. Eu digo que o homem é animal, eu digo que o peixe é animal, eu digo que a ave é animal, eu digo que o cachorro é animal. Então eu digo animal para o homem, para o peixe, para o cavalo, para a ave. Eu digo univocamente. Okay? Então, para Duns Scoto, por exemplo, a noção de ente, a noção de ser é unívoca. Eu digo o homem é ser, Deus é ser, o peixe é ser, digo tudo ser para tudo, é unívoco. Para Tomás de Aquino, não é assim. Para Tomás de Aquino, só Deus é o ser por essência. Tudo aquilo que não é ser por essência é ser por participação. Nós não seríamos se Deus não fosse, né? Então, para Tomás de Aquino, só Deus é o ser por essência. Ele tem a perfeição do ser. E nós participamos do ser de Deus, né? Não somos parte do ser de Deus, nem emanação do ser de Deus, nós somos outra coisa. Mas essa outra coisa que nós o somos porque Deus nos deu o ser, nos deu a existência, né? Então, essas são algumas características fundamentais do pensamento de Tomás de Aquino, e a Igreja, ao longo do século, sempre recomendou, tanto na filosofia como na teologia, seguir o pensamento de Tomás de Aquino. Não o único, né? Ou seja,
não é que a Igreja canonize como único pensamento, o pensamento de Tomás de Aquino. A Igreja é aberta a outros pensadores, Santo Agostinho, grandes doutores da Igreja, né, Santa Teresa de Jesus, etc. Mas recomenda de modo especial, até mesmo o Vaticano II, né, recomenda de modo especial, e o direito canônico atual também, o pensamento, seguir em teologia e na filosofia o pensamento de Tomás de Aquino, não como único autor, mas como autor principal, fundamental. Então, no ano 1567, Pio V proclamou Tomás de Aquino doutor da Igreja. 3 anos depois, na bula eminente, Pio V declarou que a doutrina teológica de Tomás, recebida pela Igreja Católica, era maior que todas as outras, né? Depois o Papa Leão XIII, na encíclica Aeterno Patris, de 1879, volta a restaurar os estudos tomistas, né, pedindo outra vez que a filosofia, a teologia, sobretudo nos seminários, nas universidades pontifícias, nas faculdades pontifícias, nas escolas católicas, etc., que o pensamento de Tomás de Aquino fosse o centro dos estudos, sobretudo na filosofia e teologia, mas também, não somente, também na psicologia, também no direito, também na política, mas que Tomás de Aquino fosse o centro dos estudos católicos. Pio X, no motu próprio Doutoris Angelici, de 1914, volta a repropor o pensamento de Tomás de Aquino. Pio XI também no Studiorum Ducem, de 1923. O Papa Pio XII, na Humanae Generis, vai também repropor o pensamento de Tomás de Aquino e diz assim: a Igreja exige que os futuros sacerdotes sejam instruídos nas disciplinas filosóficas, segundo o método, a doutrina e os princípios do doutor angélico Tomás de Aquino, visto que através da experiência de muitos séculos, a Igreja conhece perfeitamente que o método e o sistema do Aquinati se distingue por seu valor singular, tanto para a educação dos jovens quanto para a investigação das mais recônditas verdades, e que a sua doutrina está afinada como que em uníssono com a divina revelação, e é eficacíssima para assegurar os fundamentos da fé e para recolher de modo útil e seguro os frutos do sadio progresso, né? Então, Papa Pio XII, ele recomenda Tomás de Aquino também para a educação dos jovens, né? A pedagogia de Tomás de Aquino, né? Estudar Tomás de Aquino é importante para a psicologia, para a pedagogia, para o método do estudo científico, etc., né? Papa Paulo VI, em 1974, volta a insistir, depois do Concílio Vaticano II, na importância de Tomás de Aquino na teologia e na filosofia, na encíclica Lumen Ecclesiae, Luz da Igreja. E o Papa João Paulo II, também na encíclica sobre a fé e razão, Fides et Ratio, repropõe Tomás de Aquino como mestre de filosofia e de teologia. O Concílio Vaticano II, no decreto Optatanto Tius, sobre o ensino da Igreja, vai dizer assim: para aclarar quanto for possível os mistérios da salvação de forma perfeita, aprendam a penetrá-los, penetrar esses mistérios mais profundamente pela especulação, tendo por guia Tomás de Aquino, e haver o nexo existente entre esses mistérios, Então, se coloca, quem estuda os mistérios da salvação, os mistérios da fé, deve ter por guia Tomás de Aquino, Então, quem estuda as Sagradas Escrituras, a teologia dogmática, a teologia moral, os mistérios da fé, o Vaticano II pede que o guia nesses estudos seja Santo Tomás. E o Código de Direito Canônico também
no cânon 252, no parágrafo 3º, fala assim, sobretudo, no tocante à teologia dogmática. Haja lições de teologia dogmática baseada sempre na palavra de Deus escrita, ou seja, na Bíblia, né? Juntamente com a sagrada tradição, com cujo auxílio os alunos aprendam a penetrar mais intimamente o mistério da salvação, tendo por mestre principalmente, né, não exclusivamente, mas principalmente, a Santo Tomás de Aquino. Então, a Igreja ali recomenda, né, Tomás de Aquino como mestre nos estudos da Sagrada Escritura, nos estudos da Sagrada Tradição, no estudo da Sagrada Teologia. Pois muito bem, então nessa aula eu fiz uma pequena introdução ao pensamento de Tomás de Aquino. Espero que seja de ajuda para aqueles que começam os seus estudos, a leitura de Tomás de Aquino. Recomendo muito também, para quem tiver acesso, podem ler a introdução a Tomás de Aquino, de Cornélio Fabro, grande filósofo tomista, Introduzione al Tomismo, né, de Cornélio Fabro, ou também Lo Thomisme, né, o Tomismo, de Etienne Gilson. Então, desejo a todos um ótimo estudo, que Deus os abençoe, que São Tomás de Aquino interceda por nós.